A partir desse momento, nós queremos agradecer aos professores que estiveram à frente das suas unidades. Mais uma vez foi recapitulado a lição. E, nesse momento, estamos também transmitindo diretamente aqui da Igreja do Inocop. Vocês que estão nos assistindo pelos canais da nossa igreja também, que vocês possam ser ricamente abençoados. Todos nós devemos ser gratos pelas experiências que temos com Jesus. Com o tempo, porém, muitas vezes nos tornamos complacentes em nossa jornada com Deus. Com essa complacência, frequentemente vem a tendência de dar desculpa para não compartilhar o seu amor com os outros. A complacência pode acontecer de maneira bastante sutil, e antes que percebemos, estamos dormindo, quando deveríamos estar acordados. Como indivíduos e como igreja, precisamos examinar honestamente nossa vida diária e assumir a responsabilidade. A atitude de responsabilidade requer que nós reunamos com um pequeno grupo de amigos de confiança da igreja local, que estejam dispostos a admitir sua complacência e estejam prontos para ajudar uns aos outros a encontrar maneiras de reavivar experiências com Deus, compartilhando seu amor de maneira inovadora com o mundo ao redor. Gente, olhando assim, é muito forte isso, né? Muitas vezes nós deixamos as coisas acontecer na nossa vida, assim, como um fato normal, que tudo está ocorrendo normal, mas aqui está sendo um alerta para cada um de nós. Nós não devemos ser complacentes, né? Não devemos nos acomodar somente no nosso mundinho. Saber que aqui fora tem um mundo que está necessitando de ouvir, de ser levado a mensagem. Nós estamos vendo aí que o mundo está mostrando para nós, cada momento aí, as dificuldades que estamos tendo. Então, se nós como filhos de Deus, se nós fomos escolhidos por Deus, se nós temos essa força que vem de Deus, nós devemos sair da nossa mornidão e nos empenhar mais as coisas do céu e juntos, não somente individual, juntos, unirmos a nossa força para que o Evangelho seja pregado a todo mundo e a toda a nação. E assim sendo, Jesus, obviamente, estará voltando. Amém? Que Deus nos abençoe como membros, como irmãos em Cristo Jesus, e que nossa vida seja uma bênção para outras pessoas aí fora, a qual nós tivermos oportunidade. Finalizando a nossa escola sabatina, convido a equipe de louvor para juntos entoarmos o hino Através de Nós, número 272. Deus quer que a nossa
Amém? Convido a vocês a inclinarem a fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e tudo o que somos, Senhor, é mediante a Tua graça. Que o Senhor seja sempre o nosso farol, que o Senhor seja sempre a nossa luz, para que juntos, Senhor, nós possamos andarmos e caminharmos lado a lado contigo. Pai querido, obrigado pelos ensinamentos da Escola Sabatina, aonde nos alerta para despertarmos, Senhor. Muitas vezes nos encontramos dormindo, mas o Senhor está sempre presente em nossa vida, nos orientando e nos alertando também, Senhor, daquilo que possamos fazer mediante ao Teu nome. Obrigado, Pai. Também pedimos a Ti que desde já, o Senhor já abençoe a pessoa qual estará repartindo a mensagem conosco, compartilhando a mensagem conosco nesta manhã também, que nós possamos aprender mais da Tua santa e bendita palavra, e que juntos, Senhor, como família em Cristo Jesus, nós possamos também sair ao mundo e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado também. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda fará por cada um de nós. Essas bênçãos nós te rogamos e desde já agradecido no sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Que bom que você se encontra na casa de Deus. E este é um momento para nós passarmos aqui algumas informações importantes. Estamos sem a projeção em virtude da falta de internet. Por isso eu peço para que você fique um pouquinho mais atento aí e assim não perca nenhuma informação. Lembrando que todos esses anúncios sempre são enviados pelo menos sexta ou sábado pela manhã ali no grupo da nossa igreja, né, em forma de PDF. Então assim você pode sempre olhar ali, caso tenha alguma dúvida sobre alguma programação que acontecerá em relação a dia, horário também, tá? E se você não faz parte e quer fazer, é só conversar comigo e com o Fábio que nós vamos direcioná-los. Então nós começamos, né, o nosso anúncio de hoje com o pensamento da semana do Espírito de Profecia, que diz: muitos têm tão constante cuidado de si mesmo que não dado a Deus a oportunidade de cuidar deles. Que não dão a Deus a oportunidade de cuidar deles. Então, às vezes, a gente tenta cuidar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, e esquecemos de deixar que Deus cuida de cada um de nós. O primeiro anúncio dessa manhã é em relação ao departamento jovem, tá? Nós temos muitas programações acontecendo. No próximo sábado, dia 11 de novembro, nós teremos aqui uma tarde musical. Teremos aqui muitos louvores, tá?
baseados principalmente no Inário Adventista. Teremos algumas músicas, algumas curiosidades e muitas pessoas de fora cantando conosco. Então precisamos ressuscitar, né, às vezes aqueles cultos que nós fazemos dentro do nosso lar com o Inário e muitas vezes deixamos ele abandonado um pouquinho lá. E ele ainda tem muitas músicas e muitas formas de Deus conversar conosco e falar por meio dele conosco. Outra programação que nós teremos no dia 18, né, então você já pode colocar aí, nós teremos um JA intitulado A Missão Continua, com a nossa irmã Giovana Bezerra, que vai falar um pouquinho sobre o tempo que ela esteve em missão em alguns lugares. Então você que tem no seu coração um desejo, né, de fazer uma missão fora daqui, é uma boa oportunidade para você entender como acontece, de que maneira que acontece por meio desse testemunho. E ainda falando sobre o departamento jovem, né, que é sempre um departamento carregado de muitas programações, tá? E já queremos até agradecer o fato de você ter estado presente no sábado passado, porque a nossa igreja estava muito lotada e só foi algo prazeroso porque você esteve aqui. Então, o outro anúncio relacionado ao departamento jovem é sobre a Vigília Jovem, que acontecerá no dia 25 de novembro, a partir das 17 horas até 23h59. E nós teremos aqui uma programação muito especial, com muitos convidados, tá? Entre os pastores, teremos o pastor Carlos, pastor Marcos, pastor Fernando Dias, pastor Wellington Barbosa, e também teremos aqui um musical, né, Cristo à Luz, entre outros conjuntos como o Ministério Acordes, o quarteto Jubiluz e a irmã Natasha e a irmã Igor cantando. Então, coloque aí na sua agenda para participar conosco, tá? Nem é um horário que vai se estender tanto das 5 até as 23h59, então você já pode aí começar a se preparar para participar conosco nessa vigília. Outro anúncio importante é relacionado ao Ministério da Mulher. Hoje nós teremos aqui na igreja o Chá das Amigas. Você, mulher, já fez a sua inscrição? Mandou para a Natasha lá um recadinho pedindo, confirmando a sua presença? Ela pediu para que isso fosse feito porque teremos alguns brindes e para isso ela precisaria saber o número exato de mulheres. Mas se você não fez, tenho certeza que o departamento está preparado para te receber hoje à tarde a partir das 16h30. Então, essa é uma programação apenas para as mulheres e os homens vão ficar em casa cuidando dos filhos para que elas possam vir para cá então e desfrutar desse momento, tá bom? Então, não deixe de participar. Fabricação de pães. Teremos amanhã uma nova fornada saindo aqui. Se você não fez o seu pedido, você pode fazer logo após o pôr do sol com a irmã Marinete e a sua equipe. Então, temos pães integral, pães de soja, pães de cenoura, tá? Então, você já pode fazer a sua encomenda para que assim amanhã você receba na porta da sua casa ali um pão quentinho. Mas se você também puder combinar com ela alguma forma de pegar que possa facilitar também essa entrega, você já pode procurar a equipe. E eles agradecem o fato de você estar colaborando com os ingredientes, com a compra ou com as suas orações. Com certeza, esse ministério tem abençoado muito a nossa igreja. Aventureiros, nós teremos no final de semana do dia 17 até o dia 19, um acampamento dos aventureiros, e para isso, o departamento já está em uma campanha pedindo que você possa colaborar com alguns alimentos. Com certeza a Sandra vai te enviar aí um recadinho perguntando se você pode trazer até a igreja alguns alimentos para ajudar nos dias que esses aventureiros estarão ali se alimentando. Mas se você também quiser destinar alguma oferta, você pode fazer isso no seu envelope de dízimo, tá? Sabemos que esse departamento é um departamento de extrema importância para a nossa igreja, porque é por meio dele que mantém a futura geração, né, a geração que continuará o trabalho. Então, que você possa apoiar de alguma forma. Só um minutinho. Próximo anúncio, Lar e Família. No dia 2 de dezembro, irmãos, nós teremos aqui no sábado um culto de gratidão, agradecendo pelo ano, pelas bênçãos que Deus derramou na nossa vida e na nossa família. Então, você já pode reservar essa data aí. Só que, para isso, o departamento precisa que você
envie uma foto sua e da sua família. Geralmente a gente sempre tenta fazer uma surpresa, mas é um trabalho muito árduo esse de ficar entrando e fuçando o Facebook, Instagram de cada pessoa, porque nem sempre a gente consegue encontrar fotos com todos os familiares reunidos, e às vezes a gente acaba até escolhendo uma foto que talvez você nem goste tanto, tá? Então, para isso, nós precisamos que vocês nos enviem uma foto até quarta-feira agora, dia 8/11, pelo WhatsApp. Então, pode mandar para o meu WhatsApp, para o WhatsApp da Renata, ou da Sandra, do Leandro também, que compõe o departamento do Lar e Família, para que assim nós possamos deixar aí uma surpresa, né, para o dia 2 de dezembro. Então, se você não enviar, não adianta ficar triste depois, no dia 2, quando você vir, né, a surpresa que nós vamos fazer aí para as famílias, para encerrarmos aí esse ano de muitas bênçãos. Então, coloque aí, até o dia 2 de dezembro, será no dia 2 de dezembro, e as fotos precisam ser enviadas até o dia 8/11, tá? Pelo WhatsApp, para que assim a gente consiga deixar tudo preparado, tá bom? E ainda sobre o Lar e Família, nós teremos no dia 17, no colégio, ali no Coate, um encontro de casais, tá, que acontecerá ali. Nós teremos a presença do pastor Alaci Barbosa, né, que ele é ministerial da família da divisão sul-americana. Junto com ele teremos também o casal Gilson e Débora cantando. E para isso, para que você consiga participar, é necessário que você faça uma inscrição. Tinha um QR Code, né, na projeção, mas se você olhar lá no boletim, vai ter um QR Code que você pode apontar o seu celular, alguma coisa ali, para você fazer a sua inscrição e assim participar. Continue investindo sempre no seu casamento, porque a nossa igreja sempre proporciona momentos para isso. A ADRA entra na fase final relacionada à campanha da recolta, acaba agora dia 15 de novembro. Então, se você ainda não participou, você ainda tem a oportunidade nesses últimos dias, tá? Doando recursos que ajudarão a igreja a manter todas as suas ações sociais por meio desse lindo ministério, tá? E para encerrarmos, nós teremos hoje a comissão que ocorrerá às 15 horas aqui na nossa igreja. Então, você que é líder de departamento precisa estar aqui, porque existem assuntos importantes. Então, essa é aquela comissão normal que acontece durante o ano, não é a comissão de nomeação. Então, você que é líder da igreja precisa participar, para que assim algumas informações sejam votadas aí, tá bom? E na semana passada, nós tivemos aqui a entrega dos aniversariantes, as pessoas que completaram mais um ano de casamento, e acabamos falhando em relação a avisar algumas pessoas aqui, né? Então, hoje eu estou vendo ali os nossos irmãos, e eu gostaria de chamá-los, casal do irmão Adiel, né, e a irmã Geraldina. Por gentileza, vocês podem vir até aqui à frente, que nós queremos entregar uma lembrança para vocês e fazer uma oração com vocês, tá? Vocês estiveram completando mais um ano de casamento no mês de outubro, não foi? Irmão Adiel e irmã Geraldina. Por gentileza. Nós entregamos geralmente sempre no último sábado de cada mês e sempre enviamos, né, um recado para os casais para avisá-los que eles estarão recebendo. E aí a comunicação ficou um pouco falha, mas oramos por vocês, tá? E queremos novamente orar. Completar o Bodas de Diamante, então é um casal que tem muito a nos ensinar, porque 60 anos de casado é algo que nós com certeza temos muito a aprender com vocês, tá? Então que Deus possa abençoar aí a família de vocês, tá? Parabéns, irmã, tá? E vamos fazer mais uma oração por vocês, então, fizemos a semana passada, tá? E vamos fazer novamente hoje, então. Então, oremos. Grandioso Deus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe esse lar, mais um ano de casado completa esse casal, e sabemos que num mundo onde o casamento já não é mais valorizado, onde todo o tempo o inimigo tenta atacar de alguma forma para destruir essa instituição que o Senhor formou lá no Éden, termos um casal que completa 60 anos e temos a certeza que estará juntos até a eternidade, é uma bênção, é motivos para agradecermos. Que o Senhor possa dar a eles saúde, que eles possam continuar sempre encontrando a felicidade um no outro.
É isso que eu te peço no teu santo nome. Amém. Deus abençoe. Então, imagina. Então é isso, esses foram os anúncios. Lembrando que todas as informações precisam ser enviadas até quarta-feira para que possamos deixar tudo pronto. Feliz sábado a todos e um ótimo culto. Provai e vede. História de hoje, Hope Channel Internacional. Imagine compartilhar boas novas do amor de Deus, levando esperança em mais de 80 idiomas a milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse é o trabalho do Hope Channel, o ministério global de mídia evangelística da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com mais de 68 canais, a missão de Jesus está sendo cumprida ao transmitir a esperança a todo mundo pelo poder do Espírito Santo. A colheita tem sido realmente grande. Em meio a tantos eventos mundiais catastróficos, Deus usa o Hope Channel para compartilhar mensagens espirituais edificantes com telespectadores do mundo inteiro. Hope at Home, um novo programa do Hope Channel, substituiu a igreja local ao transmitir cultos, louvores, mensagens inspiradoras e dicas de profissionais da saúde, sendo de extrema utilidade para a comunidade online ao redor do mundo que não estava podendo frequentar a igreja durante a pandemia. Para sintonizar, basta acessar hopetv.org/at-home. A plataforma de estudo bíblico Hope Study tem crescido para proporcionar cada vez mais estudos bíblicos gratuitos e acessíveis, disponibilizando cursos sobre temas como a oração, como lidar com o estresse e como entender melhor a Bíblia. Como resultado dessas iniciativas, cada vez mais telespectadores estão compartilhando testemunhos inspiradores de vidas transformadas para melhor. Você pode assistir a esses testemunhos em hope-tv.org/transformed. Além de orar pelo Hope Channel, por que não compartilhar o canal de esperança disponível em sua região com seus clientes, familiares, amigos e vizinhos? Se você administra um negócio, por exemplo, que tal disponibilizá-lo nas salas de espera para seus clientes? Que tal planejar assisti-lo com seus familiares? Outra forma de apoiar o Hope Channel é destinar parte de suas ofertas regulares ao World Missionary Fund, ou Fundo Missionário Mundial, além de seu pacto que deve ser regularmente destinado à sua igreja local. O World Missionary Fund recolhe as ofertas da Associação Geral e as distribui de forma equitativa para cobrir vários projetos missionários aprovados em todo o mundo, sendo um deles o Hope Channel. Se você vive em alguma das regiões que já adotaram o plano de ofertas combinadas, uma proporção específica de seu pacto, oferta regular e sistemática, ou de cada oferta não designada, será automaticamente enviada para o World Missionary Fund, que também destina regularmente recursos para o Hope Channel e outros projetos missionários. Mas, se além do seu pacto mensal, você também decidir contribuir diretamente para o crescimento do Hope Channel, basta acessar hopetv.org/donate ou indicá-lo no envelope de dízimo e ofertas. Enquanto adoramos a Deus com nossos dízimos e o pacto, oremos e atuemos para avançar o trabalho do Hope Channel. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor,
Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque aqui à nossa frente está um pouco do que o Senhor nos dá. Tem aqui dízimos, ofertas e pactos que nós te pedimos que sejam multiplicados, Senhor, para que a tua obra avance e mais pessoas possam te conhecer. Obrigado, Senhor, porque colocaste em nosso coração o desejo da fidelidade. Fala conosco neste momento, através desse vídeo sobre a Hope Channel. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sempre podermos ouvir a Tua voz, seja sobre a fidelidade, sobre outros assuntos também. Queremos te agradecer por essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, crianças, tudo bem? Qual que é o cumprimento que a gente dá quando a gente chega sábado na igreja? Como que é, Alice? Alice? Feliz? Ótimo, então feliz sábado. Eu queria cantar uma musiquinha com vocês. Hoje, na verdade, um hino bem bonitinho de criança. Tudo bom, amor? Tá boa, Luísa? Oi. É assim, ó. Depois nós vamos pensar sobre que hino é esse, o que ele está contando para a gente, tá bom? De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Quem sabe? Lembra? De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Uma coisa que a gente pode fazer no sábado. Eu vou passear na natureza, no sábado que é o dia mais feliz. Eu vou passear na natureza, no sábado que é o dia mais feliz. Então, tem duas verdades aqui nessa história, só nessas duas estrofes, que o sábado precisa ser o dia mais feliz e que eu posso passear na natureza. Outra coisa que a gente pode fazer no sábado, conta para mim aí. Visitar o coleguinha? Visitar os amigos? Eu sei que vocês vão na casa um do outro. Eu sei que vocês vão na casa um do outro de vez em quando, não vai? Você vai na casa da Laura, que eu vejo foto. Eu vejo. Você vai na casa... Você ia onde mesmo que a gente... Na Alicia, né? Às vezes, na tia Sandra. Dava para a gente cantar disso também? Eu posso visitar os meus amigos no sábado, que é o dia mais feliz. Canta comigo para não ficar cantando sozinha. Você sabe cantar. Eu posso visitar os meus amigos no sábado, que é o dia mais feliz. Vamos cantar a primeira estrofe, daí a gente faz uma oração agradecendo a Jesus por esse dia tão gostoso. Vamos? A tia esqueceu. Quem vai lembrar junto comigo? De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Muito bem. Dá a mãozinha um para o outro para a gente fazer oração? Dá a mão para mim, Ria? Segura no dedinho assim. Isso. Agora segura no dedinho dali. Dá a mãozinha um para o outro coleguinha. Dá a mãozinha para ele. Vamos fazer oração? Vamos, Luísa. Isso, muito bem. Fecha os olhinhos. Hein, Lu? Então vai no colo da prima. Isso.
Pronto. Laurinha, dá o dedinho lá para a Luísa ou para a Alice. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou esse dia tão especial, onde nós podemos estar aqui com os nossos amiguinhos e também estarmos na Tua casa. Ajuda-nos a guardar o sábado de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada de terem vindo aqui na frente, viu? Bom sábado para vocês. Mais uma vez, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui no melhor lugar do mundo para nós louvarmos o nosso Criador. O primeiro hino que nós vamos cantar chama-se Lembre-se do Sábado, número 294. Não se incomode se o seu amiguinho do lado ouvir a sua voz, pode cantar alto, forte, para louvarmos o nome do nosso Deus. Esse dia, irmãos, é o dia da nossa marca, né? É a marca que difere, que vai dividir os povos, que nós possamos estar firmes, fiéis na convicção de que o sábado é o dia sagrado, que possamos, durante esse dia, falarmos, pensarmos e agirmos somente da forma como Jesus pede.
Nós vamos cantar agora sobre a santidade do Deus triuno. Santo, santo, santo. É o número 1 do nosso inário. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre hás de ser, Amém. Agora cantaremos o hino de número 35, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Agora eu convido a todos a se colocarem em pé e nós vamos cantar o hino Grande ao Senhor. É o número 20 do nosso inário.
Senhor, santo e justo Ele é. Nós confiamos em seu grande amor. Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel. Sua graça provou seu amor. Grande é o Senhor e digno de glória. Grande é o Senhor, digno é de louvor. Grande é o Senhor, ergamos a voz, ergamos a voz. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, santo e justo Ele é. Nós confiamos em seu grande amor. Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel. Sua graça provou seu amor. Grande é o Senhor e digno de glória. Grande é o Senhor, digno é de louvor. Grande é o Senhor, ergamos a voz, ergamos a voz. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Agora nós vamos cantar o nosso hino da oração intercessora. Aqueles que quiserem vir aqui mais à frente para orarmos juntos são convidados. Então vamos cantar com toda a reverência, todo amor ao nosso Deus. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Se essa manhã você entrou aqui preocupado, cansado, sobrecarregado, lembre-se da promessa de Jesus que se encontra no livro de Mateus 11, 28 e 30, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Convido vocês a se colocarem em joelho para orarmos. Grandioso Deus, a tua igreja se encontra neste momento, Pai, ajoelhada, e pede e clama pelo seu Santo Espírito, para que por meio de cada um de nós o Senhor possa fazer maravilhas, Senhor. Cada coração que aqui se encontra, o Senhor conhece melhor do que ninguém. O Senhor sabe quais são os anseios, o Senhor sabe quais são as lutas que são travadas diariamente. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor possa atingir esse lar, que o Senhor possa atingir esse coração, que o Senhor possa atingir essa pessoa, que eles possam encontrar em Ti essa confiança do qual tanto necessitamos, Pai, para que possamos deixar os nossos fardos, os nossos cansaços em Ti. Sabemos que por nós mesmos não damos conta, Pai, mas por isso que clamamos por esse poder que vem do céu, para que por meio de Ti possamos encontrar essa força para fazermos muito mais por Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada pedido que se encontra dentro de cada um desse coração, e que dessa forma, Pai, o Senhor possa atender segundo a sua vontade e seu querer. Abençoe esse culto, abençoe o pregador, que ele possa falar por intermédio de Ti. É isso que eu te peço no Teu santo nome. Amém.
Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Agradecemos a equipe de louvor e a todos os que estiveram envolvidos neste culto, na Escola Sabatina também. Queria apresentar o casal que está aqui conosco nesta manhã. Temos o Lucas Dimmer e sua esposa Lídia, um casal querido. O Lucas já me suporta ali na Casa Publicadora há quase 12 anos. A gente trabalha junto ali e para mim é uma alegria tê-lo conosco. O Lucas, ele parece um camarada sério, mas ele tem um humor refinado, uma pessoa muito simpática. E quando a gente conhece o Lucas, a gente percebe que ele tem um coração tão grande quanto a altura dele. E quero convidá-lo nesta manhã, Lucas, para que você compartilhe conosco aqui a palavra do Senhor. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E esta igreja está sempre de portas abertas a vocês dois. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não sei quem suporta quem. Eu acho que a história é um pouco invertida. Eu acho que o pastor Rueda que tem me suportado por muito tempo. Trabalhamos diretamente juntos ali na editoria, ali no departamento do trabalho. E sinto falta. Estamos agora em áreas diferentes, mas enfim, é muito bom estar aqui. Eu estou nesta igreja pela terceira vez, a segunda vez trazendo a mensagem. A primeira pessoa que me convidou para estar aqui foi o pastor Rubens Lessa. Lembro muito bem desse convite, de estar aqui com vocês. E é um prazer, muito obrigado, Ju, pastor Rueda, por nos receberem. É um prazer estar com vocês, estar com os irmãos e compartilhar um pouco da mensagem de Deus para nós. Nós estamos lembrando nessa semana de algo bastante importante para a Igreja Adventista. Alguém poderia me ajudar a falar o que a gente está lembrando, especialmente um tema especial dessa semana? Ninguém? Tem se falado bastante sobre espírito de profecia. E quando a gente fala de espírito de profecia, a gente logo pensa em Ellen White, certo? Mas espírito de profecia não é só Ellen White. Espírito de profecia é todo aquele, digamos assim, todo conteúdo, todo texto que é inspirado pelo Espírito Santo e que concede a alguém o dom profético. Então, quando a gente fala isso, nós não estamos nos referindo apenas a Ellen White, mas a todos os escritos dos profetas. O que eu acho interessante disso é que a palavra de Deus está nos dizendo que existem textos, existe conteúdo que nós precisamos acessar, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer. Então, basicamente,
Deus está nos dizendo: ler é importante. É importante ler esse conteúdo. É importante conhecer. Mas não apenas ler. A gente precisa também entender. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta retórica, tá? Vocês não precisam me responder, é apenas para a gente refletir. Você se considera um bom leitor? Será que na época da escola, ou quem ainda está na escola, será que você é aquele, ou era aquele aluno que o professor achava interessante porque você era bem atento, você era bem detalhista, meticuloso, e o professor dizia: você é um ótimo leitor, muito dedicado, você presta bastante atenção. Será que nós somos bons leitores? Sabe que um dos maiores problemas da comunicação hoje é informações que às vezes a gente compreende de forma errada. Quantas vezes a gente sabe histórias, ou então a gente protagoniza essas histórias, né? Às vezes a gente faz parte das histórias, a gente acaba caindo também nessa situação de muitas vezes não interpretar corretamente uma mensagem que alguém mandou, não interpreta muito bem, talvez, uma notícia que foi lida num jornal, numa revista, ou num livro, ou numa música, ou às vezes até um filme. Às vezes acontece de a interpretação ficar um pouco prejudicada. E às vezes até em textos corriqueiros, coisas que a gente vê todos os dias. A gente lê, a gente vê, só que de repente em algum momento a gente percebe que a gente estava todo esse tempo entendendo de forma equivocada, ou então de forma diferente. Isso com certeza acontece com todo tipo de texto e com pessoas, com a comunicação. Isso não é uma pesquisa aproximada, não é a opinião de alguém, isso é um fato. Às vezes a gente fala coisas e as pessoas compreendem de forma diferente ou vice-versa. Será que isso acontece na palavra de Deus, na Bíblia? Vocês com certeza já leram um verso bastante conhecido, que é João 5,39. Se você quiser abrir a Bíblia e olhar novamente, mas com certeza todos devem saber de cor. João 5,39. Se você tem alguma versão clássica da Bíblia, você vai ver ali a estrutura da frase dizendo: examinais as Escrituras. Por quê? Porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam sobre mim ou de mim. Sabe que por muito tempo eu li esse verso como se fosse uma ordem. E se você olhar de novo o verso, você vai ver que ele não é uma ordem. Não sei se você já reparou nisso. As versões mais modernas da Bíblia já nos esclarecem isso, mas as versões clássicas estão nos dizendo ali que, na verdade, aquilo não é uma ordem. Só que eu sempre li como uma ordem. E daí, quando eu me dei conta disso, pensei: nossa, puxa vida, eu leio isso há tantos anos e não tinha percebido que não é uma ordem. Jesus não está dando uma ordem ali. Se você ler alguns versos antes, você vai perceber que ele está trazendo ali o discurso. A gente não vai entrar nesse mérito porque não é o propósito aqui.
Mas quando chega no momento ali em que ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam sobre mim. E logo depois, ele traz uma estrutura. O que diz no verso 40? Mas vocês não vêm a mim para ter vida. Ou seja, esse examinais que ele está dizendo, ele já estava dizendo que as pessoas já faziam isso. Vocês já fazem isso, mas vocês estão fazendo de forma equivocada. Isso aqui foi só um exemplo para nós analisarmos que muitas vezes a gente lê algo, muitas vezes, mas não quer dizer que nós, só porque lemos muitas vezes, a gente já entendeu. Então é preciso sempre prestar atenção, sempre ter uma leitura bastante atenta às Escrituras ou a todos os textos com os quais nos deparamos. Bom, o pastor Rueda comentou no início, trabalhamos diretamente, ainda trabalhamos, né, juntos, né? Deixa bem claro isso, mas não trabalhamos diretamente, né, nas áreas ali de interesse da redação da Casa Publicadora Brasileira. Trabalho, então, há 12 anos, na função propriamente técnica do texto dos livros de Ellen White. E quando a gente pensa nessa questão de, muitas vezes, nós entendermos equivocadamente algumas coisas, você pode pensar, será que isso acontece com Ellen White também? Será que muitas vezes, será que as pessoas, ou nós mesmos, quando estamos lendo Ellen White, será que pode acontecer de a gente entender alguma coisa equivocada? Bom, às vezes a gente fala num contexto assim mais acadêmico ali no curso de letras, a gente sempre dizia, basta ter um texto para ter muitas interpretações. Porque temos muitos leitores, então acontece de ter muitas perspectivas nas coisas. Por eu estar na função que eu trabalho, você talvez pode pensar que eu sempre fui um excelente leitor de Ellen White. Já posso adiantar para vocês que não. Nunca fui o leitor exemplar, aquele que começa a ler toda a coleção e vai anotando e fazendo marcações. Não, infelizmente não fui. E eu não gosto nem mesmo de me colocar como exemplo de qualquer coisa, porque nós temos também circunstâncias diferentes, né? Nós temos pessoas que de contextos diferentes, situações diferentes, a gente não deve nem quantificar para dizer, porque essa pessoa leu muito, então ela é uma excelente leitora, essa pessoa leu pouco, não é uma boa leitora. A gente não tem como quantificar isso, mas eu não gosto de me colocar como exemplo de qualquer forma, mas eu era aquela pessoa que achava os livros de Ellen White bastante, qual é a palavra técnica mesmo? Chatos. E complicados, difíceis, antigo, enfim. Mas sempre vem toda aquela carga muito espiritual, né, muito forte com os livros de Ellen White. E ao analisar sobre a importância dos livros e conhecendo mais o conteúdo conforme a minha jornada, né, cristã, então ela foi culminando com o meu trabalho, então eu comecei a trabalhar com os livros de Ellen White. E eu fui, com o tempo, digamos assim, reunindo a partir dessa ideia de uma perspectiva, não só de uma perspectiva espiritual, reflexiva, dos livros de Ellen White, mas também de uma forma prática. Como eu vou ler esses livros, como eu vou ler esses escritos dessa autora e tirar proveito.
A gente sabe da carga espiritual, a gente sabe o quanto é importante a revelação de Deus, mas o que significa para mim? Como eu posso usar na minha vida? E como eu posso tirar proveito desse conteúdo? Então, ao longo do tempo, eu fui considerando alguns aspectos que me ajudaram a tirar um melhor proveito das leituras e propriamente gostar. E já digo que essa é a proposta aqui que eu trago, de como nós podemos ler os livros de Ellen White e gostar. Como a gente pode tirar um proveito para a nossa vida, que essa leitura possa ser mais interessante, possa ser mais instigante. Então, eu pensei em alguns aspectos para falar com vocês que, para mim, fizeram sentido. Eu espero, sinceramente, que ele possa fazer sentido para vocês, para que vocês possam tirar proveito dos livros ou tirar mais proveito, né? Tirar um melhor proveito dessas verdades que são tão importantes. O primeiro aspecto, ele é talvez o mais óbvio, que a gente já ouviu muitas vezes, mas ele é tão importante que a gente não deve deixar em nenhum momento de lado, e sempre acho que deve ser falado como em primeiro lugar mesmo, que é a oração. Nós não podemos ler os livros de Ellen White sem buscar a orientação de Deus. Isso é uma coisa essencial, é algo que não é negociável, não é transferível. Eu preciso fazer isso, eu não posso, não vou delegar para alguém fazer isso. Não é uma oração que um pastor fez sobre todos, para que todos sejam abençoados com essa leitura, e daí então eu já estou abençoado, então eu posso seguir. Não, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, buscar a orientação de Deus, porque o dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo. Então, para a gente entender a mensagem profética, a mensagem da profetisa, a gente precisa realmente pedir a ajuda de Deus para ler e interpretar. Porque não adianta também eu simplesmente ir e ler do meu jeito e tirar as minhas próprias conclusões. Então, eu estou indo a Deus, peço para Ele, então Ele vai me ajudar na interpretação. Não adianta ler sem propósito, não adianta ler por obrigação, não adianta ler para cumprir uma tarefa em algum contexto. Eu preciso realmente pedir para Deus para que essas verdades sejam abertas diante de mim no momento da leitura. Não é por acaso que Jesus diz em Mateus 7,7, né? Pedi ou peçam e vocês vão receber, busquem e vocês vão encontrar. Então Deus está dizendo, busque a mim, busque a interpretação comigo e eu vou te conceder. A leitura vai ser proveitosa a partir desse primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, a oração. O segundo ponto, o papel dos escritos de Ellen White. A gente sabe que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso é uma verdade absoluta. É a nossa regra de fé e prática, ok? Então, não existe nenhuma leitura, nenhum outro livro que vai substituir a Bíblia. Ellen White nunca pretendeu que os livros dela fossem considerados no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Nós já ouvimos isso tantas vezes. Inclusive, ela escreve, talvez um dos textos mais conhecidos dela, bastante clássico, que está no livro Comportor Evangelista, página 125, que diz: pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres para onde? A luz maior. Nós temos então esse termo bastante conhecido, em que Ellen White se
fala dos seus escritos como a luz menor, guiando para a luz maior. Então, o que a gente entende com isso? Que a finalidade principal dos livros do Espírito e Profecia, ou de Ellen White, é nos conduzir à Bíblia, esclarecendo, confirmando e reforçando a mensagem. E aí a gente entra num ponto bem específico. A ideia de a gente ler a Bíblia e ver um verso. E antes de fazer qualquer coisa, a gente leu, simplesmente leu, e depois corre lá em Ellen White para ver o que ela disse. É ruim? A ideia não é ruim, mas nós estamos eliminando um passo que é muito importante, que é o esforço humano. É importante por quê? Porque Deus nunca eliminou o esforço humano da equação da vida cristã, da interpretação das verdades que Ele tem para nos mostrar. Ele nunca eliminou. É preciso que o ser humano vá lá e tenha o esforço de buscar aquela verdade. Porque no momento que a gente fica condicionado de apenas ler e não procurar nada, não tentar entender, não tentar meditar, não tentar refletir naquele ponto das Escrituras, a gente simplesmente corre lá no livro que já está tudo feito e pronto. Fica cômodo, né? Só que aonde está a nossa interpretação? Onde está o nosso momento de reflexão, nosso momento que a gente vai parar para pensar no verso bíblico, analisar e procurar entender a mensagem. Então é algo que a gente deve pensar, porque a gente vê na história dos pioneiros um exercício muito interessante. Quando os pioneiros, pessoas da época de Ellen White, a própria Ellen White também, quando tinha um trecho difícil das Escrituras que não estava claro para eles, o que eles faziam? Será que o pioneiro iria lá, chegava na Ellen White e dizia: Ellen, poderia nos produzir uma visão aí para a gente poder entender melhor o que esse verso está dizendo? Não. Não tinha mágica, não tinha passe de mágica. Então o que eles faziam? Se reuniam muitas vezes, começavam a ler a palavra de Deus, oravam, jejuavam, passavam às vezes a noite inteira para entender o que aquele verso estava querendo dizer, buscando a Deus para que Ele desse orientação para eles sobre o que precisavam entender. E daí então depois, em algum momento, quando era oportuno, Ellen White vinha com uma visão ou com um esclarecimento posterior, confirmando verdades que foram compreendidas no estudo da Bíblia. Então, o nosso esforço de fazer o estudo, não que a gente tenha algum mérito no nosso esforço, mas é preciso que tenha esse mover, essa ação humana acontecer para que Deus possa operar, para que Deus possa orientar, esclarecer, iluminar, para podermos entender verdades importantes. E com isso a gente já fala também dessa ideia de que nós não devemos deixar que os livros de Ellen White nos faça, espero que vocês perdoem a expressão que eu vou usar, mas pesquisadores preguiçosos, de que eu não paro para pensar, meditar no texto e vou simplesmente buscar já o que já foi analisado. Quer ver um exemplo que a gente pode dar só para ilustrar? É um exemplo bastante simplório, mas só para a gente entender. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: Ellen White disse que Abraão teve muita fé. Tem algum problema nessa declaração? Não. Muito provavelmente ela disse isso em várias ocasiões. Só que qual é a questão aqui? A questão é: eu preciso ler em Ellen White essa informação? Eu preciso
ler para descobrir essa informação, ou será que a Bíblia já teria me dito isso? A Bíblia já em alguns pontos, em vários pontos, ela fala dessa declaração, faz essa declaração de que Abraão tinha muita fé. Eu não preciso recorrer necessariamente a Ellen White já de última instância, sendo que a palavra de Deus já está ali me mostrando essa verdade. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ler. Eu preciso ler a Bíblia. Até porque, como Ellen White é um apoio à Bíblia, né, a luz menor conduzindo para a luz maior, o que ela vai conduzir se eu não estou lendo a própria palavra de Deus? Então, eu preciso seguir esse caminho de ler a Bíblia, examinar as Escrituras, que era isso que Jesus estava mencionando. Essa ideia de realmente pesquisar, investigar, não se contentar com uma leitura superficial do texto bíblico, mas procurar, meditar, refletir. Em nenhum momento, Ellen White, ela diz que nós devemos recorrer a ela em primeiro momento, ou que nós devemos deixar de lado a Bíblia. Muito pelo contrário, é exatamente a ideia de um caminho, de nós estarmos nas Escrituras, termos essa compreensão. Então nós temos o texto de Ellen White para nos ajudar a ampliar, a reforçar verdades importantes. Um outro aspecto que eu acho interessante de nós analisarmos ao nos depararmos com os textos de Ellen White: contexto. Princípio elementar de interpretação de texto. Todo texto tem contexto. Nós não podemos ler um texto de forma isolada. Nós sempre devemos estudar, por exemplo, quando estamos falando de uma autora, principalmente Ellen White, que é uma autora tão prolífica, escreveu tanta coisa, escreveu muitas páginas. Então, em determinado momento, ela chega ali e faz uma declaração que a gente já fica, opa, que estranho. Nossa, ela disse isso mesmo? Então, qual seria a atitude que nós deveríamos tomar? Se ela escreveu muito, então seria interessante nós lermos em outras obras dela, em outros lugares, outras fontes, o que ela falou sobre aquele assunto também. Por exemplo, se é um assunto X, família, por exemplo, ela fez uma declaração aparentemente contraditória. Tipo, puxa, ela fez essa declaração, parece que ela está contrariando tudo que foi dito antes. Uma das características distintivas do verdadeiro profeta é que ele nunca desfaz ou desmente aquilo que os profetas antes dele falaram. No momento que a gente tem bem claro isso, a gente pensa assim, não, vamos analisar. Essa declaração dela está um pouco estranha, está um pouco solta. Vamos analisar, vamos ver outros textos dela falando sobre o mesmo assunto. E daí, então, isso poderia já nos trazer um esclarecimento. Porque a gente tem muitas coisas para considerar em termos de contexto. Contexto social. Ellen White viveu em uma época, século XIX, em uma época específica da história. Contexto social, contexto histórico, contexto político e outras circunstâncias. Então, a gente precisa sempre considerar, antes de pegar um trecho isolado e criar todo um argumento em cima dele, eu preciso entender de onde veio esse trecho. Foi de uma carta? Foi uma carta endereçada a alguém? Quem é essa pessoa? Qual era a situação que ela estava passando? E qual foi a postura de Ellen White com relação a essa pessoa? Enfim, eu estou dando um exemplo de muitas situações que podem existir, mas o importante é nós não perdermos a ideia do contexto. Vamos analisar, vamos pensar qual é o argumento que ela está construindo ali,
antes de tirarmos conclusões precipitadas. Falando sobre o mau uso dos seus escritos, né? A própria Ellen White falou, e você vê que essa questão da interpretação não é uma coisa moderna, é uma coisa de muito tempo, mas ela cita algo bastante interessante ali em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 82, que diz assim, que eles citam metade de uma frase e omitem a outra metade, a qual, se fosse citada, mostraria que o seu raciocínio é falso. E logo depois, aliás, em uma outra fonte, numa carta, ela menciona o seguinte, que essas pessoas que fazem muitas vezes um uso equivocado dos escritos dela, acabam separando declarações de sua conexão e colocando-as ao lado de raciocínios humanos que fazem parecer que os seus escritos sustentam o que eles condenam. Ou seja, no momento que a gente tira de um contexto, isola aquele texto, problemas vão acontecer. A compreensão vai ser prejudicada. Então, é necessário a gente fazer uma pesquisa ampla no momento que a gente está tentando entender trechos difíceis, trechos complexos, ou o nosso próprio leitura devocional, para a gente entender. Contexto é bastante importante. Outra característica que eu acho que é importante a gente considerar no momento que a gente está lendo Ellen White é características peculiares. Nuances, estilo, estrutura. Por mais que, por exemplo, hoje a Casa Publicadora está lançando novas edições dos livros de Ellen White. Talvez vocês já tenham visto, espero que tenham visto. Está lançando agora, estamos no século 21. Mas o texto de Ellen White nunca vai deixar de ser da época em que foi escrito, século XIX. Então, nós precisamos estar familiarizados com essas características peculiares desse tipo de texto. A questão das repetições, que muitas vezes aparecem, às vezes frases um pouco longas, metáforas, alusões que ela faz. Tudo isso são aspectos que, no momento que a gente mentaliza, considera no momento da leitura, ela pode se tornar melhor, a nossa leitura pode ser melhor, porque a gente vai observar essas características e elas não vão ser uma barreira para a minha leitura, não vão ser uma barreira para a minha compreensão das coisas. Então, na essência, o estilo dela está ali, e o leitor, ao se familiarizar com essas características, vai ser muito bom para tirar maior proveito das mensagens. Só um esclarecimento. Quando eu falo que Ellen White escreveu no século XIX e que é antigo, eu não estou dizendo de nenhuma forma que ela está desatualizada ou que os escritos dela não têm relevância hoje. Pelo contrário, tem muita relevância. E, na verdade, uma relevância assustadora até, porque os textos são tão aplicáveis aos dias de hoje que chega até a assustar, né? Parece que ela escreveu há muito pouco tempo. Mas o que eu quero dizer é que, no momento que a gente considera o estilo da autora e se familiariza com o estilo dela, a leitura flui melhor. Então, isso é uma coisa que me ajudou bastante e talvez possa ajudar você a talvez quebrar alguns preconceitos, algumas barreiras ali na hora da leitura. Um outro aspecto que eu acho interessante nós considerarmos, a questão do crédito. Talvez você vai achar engraçado o que eu vou dizer, mas eu acho que você vai entender o que eu vou dizer. Ellen White é uma autora, ela não é um livro.
O que eu quero dizer com isso? Você já ouviu alguém dizer assim, Ellen White disse, e surge qualquer frase ali logo depois. Ellen White disse. Aonde ela disse? Porque Ellen White é uma escritora, ela não é um livro. Então, se ela é uma escritora, ela escreveu em algum lugar. Aonde? Eu quero nome e endereço dessa citação. Então, um exercício que eu acho que é muito importante que a gente faça é assim, citar a fonte. Citar a fonte. Porque é muito comum de nós ouvirmos, às vezes, pregadores falando. Por exemplo, estou eu aqui falando e digo, Ellen White disse, e falo alguma informação. Mas não digo página, não digo livro, não digo nada. Então, a pessoa ouve o que eu disse e ela replica. Ela fala isso em um outro lugar. Só que quando ela falou, ela talvez esqueceu alguns elementos que eu falei. E ela disse, daí a frase já muda. E alguém que ouviu essa pessoa falar, achou interessante. E quando vai em algum outro lugar, replica também essa citação. Só que esquece alguns elementos. No final, esse trecho é quase um Frankenstein, que não se sabe exatamente nem aonde está escrito e nem quais eram as palavras exatas. Qual é o problema disso? Muitos problemas. A gente acaba ouvindo ou declarando coisas que Ellen White não disse. E como resolver isso? Eu tinha uma professora que, na faculdade, que ela era, vamos dizer assim, brutalmente sincera. Ela diria, eu vou responder essa pergunta que eu fiz, como nós podemos fazer para identificar esses falsos textos? Vou responder como se fosse ela, né? Ela diria assim, basta ler para entender, basta ler para saber. Então, muitas vezes a gente não reconhece o texto de Ellen White, mas atribui a ela. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está familiarizado com o texto dela. Então, qualquer texto que surge aí é de Ellen White, ok. A gente aceita. Porque a gente não parou para ler as obras dela, para poder conhecer o estilo, para saber que certas coisas ela jamais falaria, outras coisas ela se preocupava muito em dizer, e com uma estrutura bem específica. Então, é importante nós termos essa percepção de que precisamos conhecer o objeto daquilo que nós estamos passando para outras pessoas. Essas verdades, as verdades que são importantes para mim, e eu estou repassando para outras pessoas. Mas como eu vou repassar para outras pessoas se eu não estou lendo? Se eu não estou sabendo nem reconhecer os textos da autora que eu digo que é tão importante? Então, citar a fonte, procurar, pesquisar, memorizar, é algo importante para que esses textos não se propaguem e que verdades não que podem impedir certas pessoas de conhecer as verdades, que possa obstruir até a nossa própria vida espiritual, nos coloca dúvidas na nossa cabeça, sendo que na verdade Ellen White disse uma coisa completamente diferente e eu estou alheio a essa informação, então eu preciso conhecer. Então isso é algo que para mim fez muita diferença, porque citar a obra me faz ir até a obra, ler, ver o contexto, conhecer a autora, conhecer o livro dela. Eu estou falando tanto dela, eu estou mencionando tanto na minha fala, então devo conhecer,
devo saber mais sobre os livros. Ela escreveu esse livro, ela escreveu aquele livro. Então, é algo que acho que é bastante interessante e que com certeza ajudaria nas nossas leituras. Propósito. Aí entra uma outra questão, talvez ligada a esse ponto que falamos antes, de que muitas vezes a gente quer forçar um propósito em um texto de Ellen White. A gente quer que aquele texto tenha a ver com isso, para provavelmente a gente atacar alguém, atacar uma ideia ou provar um ponto. A gente quer fazer com que os conselhos de Ellen White provem coisas que não foi o propósito inicial. E a gente acaba inventando um propósito para ele. E isso é bastante perigoso porque nós estamos lidando com o escrito sagrado. Assim como a Bíblia, o texto de Ellen White é um texto sagrado, é inspirado pelo próprio Deus. E Deus não fica muito descontente quando a sua palavra, os seus conselhos, os seus mandamentos são distorcidos, são vistos de forma equivocada. Um outro aspecto é que Ellen White nunca foi a intenção de Ellen White e ela nunca declarou de que Deus teria feito com que ela produzisse dessa forma, de que os textos dela fossem como se fossem enciclopédias históricas. Muitas vezes a gente quer ver ali as verdades, principalmente quando fala do tempo do fim, grande conflito. A gente quer ver tudo ali, a gente quer ver quem são os inimigos do tempo do fim ali com o povo de Deus, quer saber o nome, endereço dele para, sei lá, visitar e depois se vingar, talvez. A gente quer saber detalhes históricos que não foi o propósito ali com os escritos de Ellen White. E nem mesmo a Bíblia. A gente vê que a Bíblia não teve a ênfase, digamos assim, os autores que participaram da Bíblia, digamos assim, não foi o propósito ali, a ênfase não era questões históricas, questões ali que eles iam detalhar data de início e fim de períodos ou de reinados, bem pontualmente, bem de forma organizada. Muitas vezes nós não temos isso, e muitas vezes a gente até não tem informação nem comprovada historicamente, arqueologicamente, enfim, mas está registrado na Bíblia aquilo que era necessário sabermos. Então, a gente às vezes quer forçar que o texto de Ellen White vai dizer sobre isso, porque estava prevendo esse evento histórico que aconteceu na semana passada, aconteceu lá em determinado país. Se não foi mencionado, se não foi declaradamente ali exposto, nós estamos fazendo apenas conjectura. A intenção de Ellen White com livros como O Grande Conflito não era recontar a história. Esse não era o propósito. Tanto que Ellen White faz uso de historiadores para costurar ali questões históricas. Qual é o foco dela? É mostrar, traçar a dinâmica do conflito entre o bem e o mal. Esse é o propósito dela, ao longo do tempo. E, obviamente, com essa mensagem, os fatos históricos que ela vai adicionar ali vão ser para justamente situar as informações que são possíveis de se rastrear, para situar esse grande conflito na história. Essa é a ideia dela, para situar na história universal, para nós entendermos o contexto em que estamos inseridos. Então, acho importante nós termos essa percepção, essa leitura mais crítica
da palavra de Deus e também dos escritos de Ellen White, para que um ajude o outro, para que Ellen White ajude no nosso estudo da Bíblia, que esse é o foco principal. Enfim, tem um texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. É bem curto. O que diz ali? Não apagueis o Espírito. Hoje em dia, nós temos muitos pontos de luz, falando metaforicamente, né? Muitos pontos de luz, falando bem metaforicamente, né? Porque na minha casa, por exemplo, nem tem luz nesse momento, né? Mas metaforicamente, espiritualmente, existem muitas luzes, muitos pontos de luz por aí. E todos eles estão trazendo alguma ideia, alguma filosofia, alguma verdade, que eles consideram verdade. E todos trazem aquilo que a gente fala, né? A minha verdade, a sua verdade. Então, as pessoas estão trazendo isso. Tem luzes por aí. Só que a palavra de Deus está nos dizendo que nós, que podemos ter acesso à verdade da palavra de Deus, nós não devemos apagar o Espírito. Isso para mim é muito significativo, porque as outras luzes não vão se apagar. Elas estão acesas aí. E pessoas vão ir atrás. Então, esse é o momento da nossa luz estar acesa. A luz do Espírito estar acesa. Para nós compreendermos as verdades da palavra de Deus e que outras pessoas também venham conhecer. Os textos de Ellen White estão aí à nossa disposição de forma tão facilitada, não para nós criarmos uma confusão na hora que formos ler, mas justamente para que esses textos agreguem conhecimento essencial para nós. Aquilo que Deus queria revelar na Bíblia está revelado. Aquilo que Deus queria revelar através dos escritos de Ellen White está ali revelado. Nós temos o material que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Só que se eu decido compreender as coisas do meu jeito, eu vou apagando essa luz. Se eu não vejo importância no estudo dos livros de Ellen White ou do estudo da Bíblia, essa luz vai apagando. Por quê? Porque o Espírito está ali inspirando, que inspirou os escritos, está iluminando o nosso caminho. Só que se eu não procuro esse Espírito, a luz para mim se apaga. E as outras luzes estão por aí, levando pessoas, guiando pessoas para um caminho, qualquer caminho. Então não vamos deixar que a luz, o esclarecimento que o Espírito nos traz, se apague para nós. A ideia da chama, da convicção, das verdades, que ela possa continuar acesa em nós. E que os escritos de Ellen White possam ser também um norte para nós, possam ser uma orientação para nos conduzir a os maiores escritos de todos, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Que Deus possa nos orientar a cada vez mais para nós termos o gosto de estudar a Bíblia,
estudar os livros de Ellen White, porque empecilhos sempre nós vamos ter. Sempre vão ter desculpas. Sempre vai ter algum motivo. Eu estou cansado, esse livro é muito chato, eu não gostei da capa dessa nova coleção. Enfim, as desculpas vão ser milhares. Eu sempre vou ter uma desculpa. Mas que deixemos que Deus opere na nossa vida. Que Deus atue para que essas verdades sejam internalizadas na nossa vida e que nós possamos, então, passar para as outras pessoas. Que a luz do Espírito possa estar brilhando em nós, não porque tem algum mérito na gente, mas porque para que Deus possa ser glorificado pelas nossas atitudes e pela nossa leitura e interpretação. Amém? Agora convido a todos a se colocarem em pé e nós vamos cantar o hino Sempre Confiante. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. E por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado por todas as verdades que o Senhor já revelou para nós, através da Bíblia, através do ministério de Ellen White. Pedimos, por favor, Senhor, que apesar
das nossas falhas, apesar de todas as nossas tendências ruins, que o Senhor atue em nossa vida. Amém. E que essas verdades que foram reveladas possam ser internalizadas em nossa vida e que possam fazer sentido e ser relevantes para a nossa vida espiritual. Amém. Por favor, nos dê sempre a compreensão, a interpretação correta e que não sejamos guiados pelas nossas próprias opiniões ou por filosofias enganosas, que o Senhor possa nos mostrar o caminho e que possamos seguir conforme o Teu querer, Senhor. Por favor, fica conosco aqui, com esta igreja, com todas as famílias aqui representadas e também todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, que o Senhor possa estar com todos, dando a Tua bênção, a Tua proteção e que possamos sair daqui ainda na Tua presença e cada vez mais fazendo a Tua vontade. Amém. Perdoa os nossos pecados contra Ti e contra o nosso próximo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.